Opa! E aí pessoal da Escola da Prevenção no YouTube, mais um vídeo que eu estou subindo aqui para vocês para a gente falar sobre saúde e segurança do trabalho. E hoje eu tenho um convidado especial que é o meu amigo Sidney Santana. E eu não vou nem apresentar ele, né? Eu gostaria que você se apresentasse. O Santana ele tem uma experiência vasta aí, praticamente 15 anos na área de saúde e segurança do trabalho, e nós vamos tratar hoje um assunto que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua carreira, já que ele tem tanto conhecimento nessa área de hoje. Santana, se você quiser se apresentar, então, para falar a sua experiência, onde que você dá aula e essas coisas todas. Beleza. E aí, como você falou, meu nome é Sidney Santana, eu sou professor da área de saúde e segurança do trabalho, fui formador de técnicos de segurança, hoje eu atuo como instrutor, principalmente em questões da norma NR11 e 12, na 11 de máquina, aliás, na 12 de máquina e na 11 de transporte, movimentação e armazenamento e manuseio de materiais e pessoas. E aí, estamos aí galgando, já está quase 15 anos de mercado, quase 15 anos de atividade, já cada dia com os cabelos um pouco menos ou então ficando com eles brancos. Mas o Grecinho 2000 é excelente, viu? Eu recomendo. Tamo junto. Espero que seja muito proveitoso esse bate-papo, essa conversa que a gente vai fazer agora, ok? Certeza. Show de bola, pessoal. Vocês puderem conhecer um pouquinho mais de Santana, né? E apesar do nome dele ser Sidney Santana, eu costumo chamar ele de Santana porque nós já trabalhamos juntos também, né? Nós éramos bombeiros civil, então trabalhamos durante praticamente um ano juntos. Foi ali que nós nos conhecemos aqui em São Paulo, em uma edificação específica aqui em São Paulo, na Consolação. Hoje o que eu vou conversar aqui com o Santana, ele, como você viu, ele tem muita experiência, né? São 15 anos nessa área de SST, tem muita experiência a mais que eu praticamente tenho 7 anos de experiência, então estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo a cada dia, mas né, tem alguns que têm mais experiências do que outros. E nós vamos conversar sobre a norma regulamentadora de número 11, do qual o Santana ele é instrutor com vasta experiência. Então nós vamos falar de transporte, de movimentação, manuseio e armazenagem de materiais e de pessoas também, né? Por que não dizer assim? Eu tenho algumas perguntas aqui para você, tá? E aí você, de acordo com a legislação e de acordo com aquilo que você passa também para o pessoal, certo, você vai respondendo para a gente. A primeira, eu acredito que já é o objetivo da NR11. Qual é o objetivo da norma regulamentadora de número 11? Apesar de eu ter falado o nome, né, eu acredito que é importante a gente falar do objetivo da norma. Ela foca principalmente em rege as atividades como transporte, movimentação e armazenamento. Tá? Isso com equipamentos de força motriz própria e autopropelidos. Sim. Certo? Okay. Ou então as empilhadeiras, as paleteiras, as transpaleteiras, equipamentos do gênero. Sejam elas a motor a explosão ou mesmo os motores elétricos. Excelente. Então esse é o objetivo da norma, a gente já mata isso, é muito bom. A segunda pergunta é uma dúvida, mas eu acredito que é uma dúvida minha, que eu trouxe aqui para você. Porém, eu acredito que sempre eu tenho isso na minha cabeça. Se eu tenho essa dúvida, eu acredito que muitos outros profissionais da área também têm. Lá no item, por exemplo, 11.1.3.3, fala assim que os equipamentos de movimentação destinados à movimentação de pessoal, eles têm que ter cuidados especiais. Eu olhei lá na norma e não fala quais são esses cuidados especiais. Aí eu falei, pô, o que seriam esses cuidados especiais? Eu não sei se outra norma atrás, como é que funciona essa parte. Como a gente percebe bastante com a NR11, é que ela deixa vários pontos subjetivos. Um deles é este mesmo. Então, ela fala que, para equipamentos destinados à movimentação de pessoas, será exigidas as condições de segurança necessárias. Sim. Mas, no que? Como? Quais são essas? A gente sabe que a NR18 ela traz referência a equipamento próprio para esses tipos de situações. Se eu não me engano é a NR18.14. Tá? E ela me dá essas referências. O que a gente usa como base, a utilização de equipamento quando é a movimentação de pessoas, né, é utilizar o equipamento apropriado. No caso, o equipamento apropriado é a PTA. A PTA. A PTA é um dos equipamentos apropriados para a movimentação. Ele é mais seguro, ele é apropriado para esses serviços que serão executados. O que vem acontecendo usualmente é que, por conta da má interpretação da norma, as pessoas vêm utilizando o sistema de gaiola. Entendi. Só que as experiências dolorosas nos mostram que o sistema de gaiola ele é muito deficiente, ele é muito gerador de acidente. Tá?
devido às condições do próprio equipamento, de instabilidade, entre outros, eu não posso atribuir a condição de risco do funcionário estar dentro de uma gaiola em cima do equipamento numa certa altura, devido à própria instabilidade da máquina no geral dela. Então, se eu não posso atribuir um risco a ele, entende-se que a gente não pode, né, utilizar o sistema de gaiola. Isso é muito bom, porque inclusive já era até uma outra pergunta que eu ia fazer para você com relação a essa parte da gaiola. Porque muitas vezes, eu também trabalhei em logística e eu via muito isso na parte de gaiola, né? E praticamente foi meu primeiro emprego na área de segurança do trabalho, foi logística. E você utilizava principalmente empilhadeira, né? O pessoal utilizava empilhadeira que está dentro da NR11 e utilizava a gaiola e às vezes o cara utilizava, não, ele está com cinto de segurança e está conectado na gaiola. Né? É meio incoerente, né? As coisas não batem, né? As informações, elas não... A gente olha, assim, falam pra gente que os técnicos de segurança costumam ver o cara que vai morrer, mas a questão não é essa. Eu tenho que ver o risco. Eu estou olhando para aquela situação e vejo a possibilidade do risco que é alto. Então eu não posso influenciar na questão de risco. Né? A gente entra em vários outros quesitos, até mesmo no Código Penal, que eu não posso atribuir o risco a ele. Eu não posso colocá-lo no risco ou vou ser penalizado criminalmente por isso. Então, não bate, mesmo que seja amarrado, tenha lá suas responsabilidades técnicas, tenha anotação de responsabilidade, tenha projeto, tudo que a gente acha que é necessário para colocar. Os outros colegas, muitos colegas, eles não utilizam também por conta de não atribuir a questão de risco. E conversando com alguns fiscais, né, alguns peritos, inclusive, tem alguns colegas, uns amigos ex-peritos, eles, no entendimento geral, perceber que se o equipamento não foi fabricado para aquele que se destinado, ou seja, não foi fabricado para aquela empilhadeira, ele foi improvisado. Mesmo que ele tenha gerado um projeto, uma anotação de responsabilidade técnica, você tem outras referências de normas para equipamento específico, então eu não utilizaria ele como condição, pela questão de insegurança do dispositivo. Se você já tem a plataforma, né, a PTA que a gente citou, né, para que ficar utilizando essa situação? Porque é muito mais fácil. Tem uma empilhadeira lá, o cara coloca um garfo, prende o negócio, amarra, coloca a pessoa dentro até lá em cima. Muito menos custo também. E a PTA você vai ter que alugar para fazer serviço, tem períodos, ele vai estar ali. É verdade. Então, às vezes, é muito mais fácil cômodo para a empresa. Agora, se é o correto, aí a gente tem que levar muito em consideração. Legal. Show de bola. Vocês estão gostando aí do bate-papo? Porque eu tô adorando. É isso aí, tamo junto. junto. A gente está falando de empilhadeira, né? A gente estava falando de gaiolas, então questão de empilhadeira. A habilitação, eu acho que essa dúvida também é uma dúvida que muitos profissionais têm. Porque lá, por exemplo, eu anotei aqui, a NR 11.1.6, ela fala assim, que para o pessoal, para o trabalhador fazer este transporte motorizado, ele precisa ter habilitação. Enfim, esta habilitação é CNH, não tem nada a ver com CNH, né? A gente trazendo aí por exemplo da empilhadeira, né? Porque ela fala de transporte motorizado, mas vamos pegar como exemplo a empilhadeira. Para operar a empilhadeira, ele precisa, para fazer o curso, vamos já no comecinho, ele precisa ter CNH ou ele não precisa ter CNH? Não é isso que a norma está dizendo, Ederson, é isso sim? Bom, vamos dividir em dois aspectos, digamos assim, tá? O quesito de norma e a experiência geral das instituições e dos seus instrutores. Para o instrutor é muito mais fácil, muito mais cômodo que tenha uma pessoa que tenha conhecimento de dirigir, manobra, ter comportamento, né? Todas aquelas situações que a gente aprende quando vai tirar uma habilitação com um carro. É muito mais fácil para mim dar uma aula para uma pessoa dessa do que uma pessoa que nunca teve contato com uma máquina, com um carro. Faz sentido. Certo? Então muitas instituições elas partem desse princípio. Mas a questão é o seguinte, se eu pensar na questão de habilitação, vamos no item anterior, na 11.1.5, ela diz lá que nos equipamentos de transporte de força motriz própria, no caso das empilhadeiras, as transpaleteiras, sejam elétricas ou a combustão, o operador deverá receber treinamento específico, a qual o habilitará a sua função. Aí, poxa, se a gente está em uma coisa linkando com a outra, né? Ele habilitará a função dele, mas então a 11.1.6, ela já fala que o operador deverá ter habilitação
o que é um entendimento entre várias pessoas que eu venho conversando esses anos todos, entre fiscais, peritos, engenheiros, que a habilitação é eu o habilitar dentro da minha empresa. Ele tinha referência até nas outras normas, né? Porque a NR35 fala em habilitação para ele poder exercer a trabalho dele em altura. A atividade, a 33, a mesma coisa, e assim vai. A 10 e assim por diante. Então a questão é eu habilitá-lo para ele ter atividade dentro da minha empresa. Porque se a gente pensar em CNH, ele não é um fiscal de trânsito, vai fazer fiscalização dentro da minha empresa. Agora, se ele por acaso vai fazer algum tipo de movimentação em material, armazenamento, e tiver que acessar as áreas públicas, aí vamos entender que ele precisaria de uma CNH, porque ele tem que atender a legislação de trânsito. Legal. Entende? Mas gente, isso é muito discutível. Vai ter muita gente desdizendo, reclamando, falando o que faz, o que deixa de fazer, mas é questão da síntese da norma, ela não te dá tanta informação, a gente tem que buscar referências, entre outras, e tentar a interpretação melhor possível para poder dar a melhor condição. Show! Se você discorda, fica à Manda vontade, aí, passa pra gente. Tem aqui também no nosso canal aqui, você pode fazer os comentários, por favor. Passa pra gente. Que a gente não tá para simplesmente colocar a nossa opinião. Isso é um vídeo pra gente poder trazer informações de um profissional experiente em NR11, né? Não só na NR11, mas em outras normas também. Mas o assunto nosso é NR11. Então, espero que você tenha gostado muito deste vídeo. Eu trouxe aqui um presente para o Santana também, tá? O nosso livro aqui da Escola da Prevenção. Treinamentos obrigatórios, fique em dia com a legislação trabalhista e com e-social. Eu já até fiz uma dedicatória aqui. E eu espero muito que você goste do nosso livro. Eu vou gostar, eu gosto muito de estar lendo. Bola. Cara, eu garanto que vai ser mais alguma coisa para me acrescentar, porque é o seguinte, a gente tem que estar sempre se renovando, tem que estar sempre se atualizando. Não pense que você, fez o curso técnico, fez 2 ou 3 cursinhos de habilitação, você vai ficar parado porque alguém vai passar por cima de você. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre buscando, porque senão você vai perder mercado. E o mercado ele é implacável, ele não quer saber se você é pai de família, se você precisa ou não. Você tem que mostrar que tem condição de assumir essa bronca. Show. Porque afinal de contas, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Já para todo mundo. Já diz o ditado, né? Santana, então obrigado. Pessoal, valeu. Espero muito que vocês tenham gostado dessa entrevista, tá? E mais uma vez, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Quem já fez curso com o Santana também aqui, por favor, comenta aqui embaixo. Um abraço pra nós aí, pessoal. Vai prevencionista. Tamo junto, hein? Abraço e Deus abençoe. Até mais. É isso aí, gente. Um abraço.